Eu trouxe as anotações, mas esqueci o óculos, então não vai adiantar muita coisa não. Muito bem, meus irmãos, eu quero mais uma vez cumprimentar a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, amém? O Beto está me oferecendo o óculos dele ali. Essa manhã, meus irmãos, eu queria trazer uma palavra que pudesse ser uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo, mas também uma palavra de preocupação. Acho que a gente tem que pensar um pouquinho na nossa situação diante de Deus. Eu convido você para abrir a Bíblia. Eu agora também estou tecnológico. Ler no celular é mais fácil, que além da letra gigante ainda tem a luzinha, né? Fica melhor. É um versículo só. Está lá em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 13. Vamos meditar apenas nesse versículo 13. Todos encontraram em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele, isto é, Deus, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Meus irmãos, eu não sei quantos aqui já gastaram um pouquinho de tempo pensando sobre o inferno. Para a gente resumir aqui, que o nosso tempo é bem curto de manhã, Ele nos libertou do poder das trevas, quer dizer, Ele nos livrou do inferno. E eu não sei quantos dos irmãos já fizeram isso e gastaram um tempo meditando sobre o inferno. O que é o inferno? Qual que é a grandiosidade do inferno? Eu confesso que eu não tinha passado tanto tempo pensando sobre o inferno como nessas últimas semanas. Mas é uma coisa interessante, porque o inferno é terrível, meus irmãos, terrível. A Bíblia traz algumas palavras que são sinônimos ou estão diretamente relacionadas com o inferno, tais como fogo, trevas, choro, ranger de dentes, tormento, sofrimento. Tem um aqui que eu não dei conta de ler. O que está escrito aqui? Sede, calor, morte, verme, terror e uma coisa muito interessante: eternidade. Eternidade. Vocês já pensaram o que é um sofrimento eterno? Um sofrimento que nunca, jamais vai ter fim? A gente tem que pensar nisso, porque isso é uma coisa muito interessante. A Bíblia não diz, não existe nenhum texto na Bíblia que vai dar a possibilidade de a gente pensar que o inferno vai ter fim. Não existe nenhum versículo na Bíblia, nenhum argumento bíblico que vai poder dizer que o inferno vai ter um fim, ou que vai ter uma segunda chance para quem está no inferno. E olha bem, esses adjetivos do inferno aqui, tal como choro, ranger de dentes, escuridão, sofrimento, tormento, isso daqui são figuras de linguagem que, para poder dar a gente a ideia do que vai ser, mas o inferno vai ser muito, mas muito pior do que qualquer coisa que você pensa, porque na nossa cabeça nós não conseguimos entender o que seria queimar num inferno, em fogo inextinguível, sem consumir a vida da pessoa, e por toda a eternidade. Nós não conseguimos imaginar um local, um ambiente de eterna dor, angústia, sofrimento, opressão, depressão, e tudo quanto é ação que você pensar que pode ser ruim, vai ser lá. Eu não sei quantos irmãos aqui já tiveram a oportunidade de entrar no presídio. Já foram lá no presídio, principalmente à noite. Dela? Foi? Nunca foi preso, não? À toa não, né? Só... Meus irmãos, aquele lugar, quando você entra,
é um lugar opressivo, você entende? Você entra naquilo ali, aquela iluminação ruim, todo mundo ali encarcerado, aquele ambiente pesado, aquele cheiro, sabe, terrível, aquilo ali é angustiante. Eu fico pensando, gente, você imagina o inferno, você imagina o inferno, um lugar de opressão maligna, terrível, que jamais vai se extinguir. Terrível. E pensar o seguinte, que lá no inferno só tem crente, todos, só tem crente no inferno. Deixa eu explicar, não tem nenhum incrédulo lá, não tem nenhum que está no inferno e vai falar assim, eu não sei porque que eu estou aqui, ou falar assim, não, eu estou aqui no inferno, mas eu continuo não acreditando em Deus. Esse negócio de Deus, justiça de Deus, não vai existir. Todo mundo que está ali porque sabe que existe um Deus que é único, verdadeiro. E eu tenho um argumento que é uma coisa minha, da minha cabeça, né, Rubinho? Mas é o seguinte, o inferno vai ser um lugar de sofrimento muito grande, porque para você chegar no inferno, você primeiro vai ter que passar por Deus. A Bíblia diz que toda língua vai confessar e todo joelho vai dobrar. Agora, você imagina você chegar na presença de um Deus, que é todo amor, que é todo luz, que é tudo majestade, que é todo puro, perfeito, majestoso, lindo. Diz que no novo céu e nova terra, nem sol vai ter, porque a glória de Deus vai brilhar de forma que não vai precisar nem do sol. Agora você imagina chegar na presença de um Deus soberano, maravilhoso, e ouvir dele falando, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E você ir para o fogo, escuridão, choro, sofrimento eterno, e ficar pensando, de certa forma é um lugar de arrependimento, de remorso profundo. Falar, gente, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu deixei isso daqui, eu deixei essa eternidade aqui, eu rejeitei esse Deus, esse Cristo, por causa de quê? Que carro, que casa, que emprego, que salário, que riqueza no mundo que vai poder compensar alguma coisa desse tipo, e você passar a eternidade sofrendo, falar, gente, eu podia estar com esse Deus, eu podia estar junto com Ele, como diz Apocalipse, de vestidura branca, andando ao lado dele, eu podia estar com Ele, por toda eternidade, e eu vou ter que ficar nesse sofrimento, de tal forma que, se Deus falasse o seguinte, olha, eu vou livrar você do inferno, mas vou jogar você na terra, e você vive a vida miserável lá, mas do inferno você está livre. Se Deus fizesse isso, a gente tinha que erguer as mãos para o céu, e falar, Senhor, obrigado, mas não é assim que Deus faz. O texto diz que Ele nos libertou desse inferno eterno, e nos transportou, nos transferiu para o reino do Filho do seu amor. Ele nos deu a vida eterna, é por isso que a Bíblia diz, Ele veio para vos dar vida, e vida em abundância. Por isso é muito importante a gente meditar um pouco sobre o inferno, e pensar assim, gente, imagina do que Deus me livrou. Não importa o que vai acontecer conosco, meus irmãos, não importa o que de pior vier a acontecer conosco, importa o seguinte, o inferno nós não vamos ver, a morte nós não vamos ver, mas vamos passar da vida para o reino do Filho do seu amor. Ele nos preparou isso. Seu Tião passou muito tempo sofrendo numa cama de hospital, mas agora, por toda a eternidade, seu Tião está desfrutando a glória do Deus eterno, que jamais vai acabar. Por quê? Porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não importa o que aconteça, não importa se nós vamos terminar os nossos dias sofrendo numa cama, importa que hoje Ele está na glória, desfrutando da companhia maravilhosa de Deus, da glória eterna de Deus, e uma coisa, amanhã Ele vai estar também, e depois da manhã, e eternamente, que não vai acabar mais, esse gozo nunca mais vai acabar. Agora tem uma questão, meus irmãos, para a gente desfrutar disso, só tem um meio, só tem uma porta de entrada, não é sendo presbítero, não é sendo pastor,
não é tocando no louvor, não é cuidando de criança, não é nada disso. Só tem uma porta, um mediador, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nesse exato momento, só tem uma condição para a sua vida e para o seu coração. Ou você está salvo no sangue de Cristo, ou você está condenado. Nesse exato momento, só tem uma condição: ou nós estamos salvos, ou nós estamos condenados. Aí a gente pergunta: quem está salvo? Aí todo mundo, não, quem vai para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Mas é interessante para a gente pensar um pouco na nossa condição, porque a gente sempre pensa que está salvo, e é claro, a gente tem que pensar isso mesmo. A salvação não é uma coisa para a gente ficar com dúvida, não. Mas eu gosto que a gente pensa, eu vi uma pregação do Russell Shedd dizendo o seguinte: a maior desgraça que pode acontecer na vida de uma pessoa, ela achar que ela está salva quando ela está condenada. Ela achar que ela vai para o céu, quando na verdade ela está condenada ao inferno. Vocês acham que aquele pessoal que chegou lá, falou: Senhor, mas em teu nome, nós expelimos demônios, nós fizemos cura, nós fizemos... E Deus falou o que para eles? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Portanto, eu queria que você pensasse um pouquinho na sua vida. Você ama as coisas de Deus? O pastor Fabrício pregou aqui domingo passado, e ele falou uma coisa muito interessante: o amor pela palavra de Deus. Você ama Deus, as coisas de Deus, aquilo que Deus gosta, aquilo que Deus ama, aquilo que está no coração de Deus, aquilo que move o coração de Deus, se é que nós poderíamos falar assim. Você gosta das coisas de Deus? Você pensa nas coisas do alto? Aí a gente fala: amo, nossa, a palavra de Deus para mim, nossa. Quantas vezes você pega a Bíblia e vai ler? Quanto tempo você gasta na leitura da palavra de Deus durante a semana? Não estou falando fazer aquela coisa obrigado, não. Você falar assim: eu amo, cara, eu sinto falta disso daqui, eu quero ouvir a voz de Deus. Quantas vezes? Oração. Você ama a Deus? Ama. Você conversa com Ele quantas vezes por dia? Qual que é o tempo? Quanto que você gasta? Aí você fala assim: não, eu não oro não, eu quase não oro. Esse negócio de ler Bíblia também, é porque eu sou ruim de leitura. Nossa, você precisa ver, eu nunca fui bom de leitura. Mas que amor é esse? Que vida é essa? Imagina você casado com uma pessoa que você ama, a sua esposa, o seu esposo, e conversar com ela só no domingo, uma vez por semana. Ou então passar o dia inteiro sem conversar com ela, quando chegar na hora do almoço, você fala: obrigado pelo alimento, tá? Só isso, acabou. Já pensou que vida miserável? Quem é que ia querer isso? Cadê o nosso amor pela palavra de Deus? Cadê o nosso amor pelas coisas de Deus? Você ama o reino de Deus? O reino de Deus, as coisas de Deus? Amo. Você é dizimista e ofertante? Não, eu sempre tive problema com dízimos, essas coisas de dízimo. Mas peraí, que amor é esse pelo reino de Deus e pelas coisas de Deus, que não atinge o seu bolso, que não mexe com isso, que não obedece à palavra de Deus? Portanto, a gente poderia ainda falar outras coisas aqui, mas eu acho muito importante a gente pensar na nossa condição, porque eu vou dizer uma coisa: enquanto nós estamos aqui, tem tempo. Enquanto o Espírito de Deus está falando no seu coração, é porque tem tempo, é porque hoje é o momento oportuno. Se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Não fala assim, fala: vai para casa e pensa mesmo: gente, será que é isso mesmo? Eu estou no caminho certo? Será que eu amo o Senhor com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu entendimento? Será que eu estou vivendo uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, que Ele pode olhar para nós e falar: esse é meu filho amado, que eu tenho prazer nele? Ou será que não? Porque hoje é o dia sobre modo oportuno para a salvação. Hoje nós ainda temos tempo. Eu não sei o que vai acontecer com você. Pode até ter um infarto aí sentado no banco da igreja, pode sair daqui e ser atropelado ali na porta da igreja. Eu não sei, mas eu sei o seguinte: se você olha para o seu coração e fala: Senhor, eu amo o Senhor, e não é por causa minha não, é por causa do Senhor mesmo, daquilo que o Senhor fez no meu coração e na minha vida. Fica tranquilo e desfruta, porque o que tem para nós é eternidade ao lado do nosso Cristo. Mas se você está em dúvida,
se a sua vida não está sendo vivida na presença de Deus, então eu vou dizer uma coisa: preocupa. Não corre o risco de falar assim, não, eu vou viver minha vida aqui desse jeito, né? Está tudo beleza. Chegar lá no céu, sei lá, aí Deus... Não existe isso não. Porque terrível coisa vai ser estar na presença desse Deus maravilhoso e ouvir dele: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Em compensação, a maravilha vai ser olhar para o nosso Deus e ele falar: vem para o descanso que eu tenho preparado para vocês, as moradas que o nosso Cristo preparou para nós. Por isso eu gostaria que nós orássemos e colocássemos a nossa vida na presença de Deus, e gostaria que durante a semana você gastasse um tempinho meditando sobre o inferno. E não é uma coisa ruim não, é uma coisa boa, gente. Quanto mais eu penso no inferno, mais eu rendo graças a Deus por ter me livrado dessa morte e desse sofrimento eterno. Pensa naquele amigo, naquela amiga sua, naquele parente seu que está sem Cristo, e a próxima vez que você olhar para eles, para o seu colega de trabalho, para o seu colega de classe, e pensar o seguinte: se ele não tiver Cristo, ele vai arder por toda eternidade, num lugar de escuridão, choro, ranger de dentes, porque isso também nos impulsiona a falar do amor e da graça de Cristo. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Deus. Recebe a nossa gratidão nessa manhã, a gratidão, ó Deus, que vem do profundo do nosso coração, porque o Senhor nos livrou do inferno, o Senhor nos salvou do inferno, do poder das trevas, do império das trevas, do inimigo, do maligno, Senhor, e nos deu tudo de bom, que é o Senhor mesmo, o teu Santo Espírito, nos lavou, nos purificou, nos redimiu, nos glorificou junto com o Senhor, ó Deus, por toda a eternidade. Então nós não temos como expressar, ó Deus, porque nós não conseguimos enxergar na verdade a grandeza dessa obra que o Senhor fez por nós. Mas nós te agradecemos, ó Deus, daquilo que nós podemos entender, daquilo que nós podemos compreender, nós te agradecemos. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Obrigado, nosso Deus querido, por ter nos dado esse presente tão maravilhoso, de ter nos libertado do império das trevas e nos transportado para o reino do Filho do seu grande amor, ó Deus. Por isso recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.